E tudo isso que você mencionou agora, você estava falando e estava vindo à minha cabeça, a ideia de profissionais, digamos, profissionais independentes, que na verdade são empresas, são pessoas jurídicas hoje em dia, né? São MEIs e etc., que começam a ter aí uma oportunidade de trazer a tecnologia para dentro do seu negócio de uma forma muito mais simples e muito mais fácil, e não estão ainda fazendo uso. Por exemplo, quantas pessoas do nosso círculo, como cliente, reclamam de prestação de serviços, que os profissionais agendam uma hora e não conseguem cumprir uma determinada agenda, isso é entrega. Quantos reclamam que às vezes é prometido um determinado serviço e o serviço não sai da maneira porque a pessoa perdeu as anotações, caso até de alfaiates, marceneiros que tem que voltar 3 vezes para tirar a medição porque não anotam corretamente essas medidas, enfim. Então, essas pessoas que poderiam estar usando essa tecnologia a seu favor, estamos aí com um exemplo simples, mas que pode trazer aí, no caso, para eles, um diferencial competitivo nesse empreendedorismo que eles talvez estejam buscando, que pode ser a diferença entre ter clientes para a vida toda e clientes recomendando o serviço deles, e outros que não estão recomendando. Tá certo esse entendimento da minha parte? Nossa, tá super certo, sim. Eu fiz um trabalho de mentoria recente para uma empresa do Chile sobre a questão da gestão do tempo, né? Eles me chamaram porque também é uma outra especialidade que eu tenho muito forte comigo, que é a gestão do tempo, que tem muito a ver com isso também. E a dificuldade deles era como que eles elaboravam relatórios das pessoas que estavam em campo, na rua. Porque o grande problema é que não tinha tempo para fazer relatório. Daí, mas a diretoria queria tal do relatório. E aí nós trouxemos a questão da IA acoplada a um bottom, que é um produto que existe hoje no mercado, então você pode ter ou no pulso, ou pendurado no pescoço, enfim, que fique próximo do seu tom de voz, e tudo que está sendo falado está sendo gravado nessa IA, que está transcrevendo aqui, como a gente tem aqui, o Copilot, Gemini, aqui gravando se a gente quiser. E aí, quando você sai, esse cliente sai da alfaiataria, ou sai enfim, de qualquer outro trabalho, você baixa aquilo ali no seu computador e ela gera uma ata de reunião, um relatório tudo que foi comentado, e que até que se nós fôssemos anotar, a gente não teria capacidade, Felipe. Então, olha que prático. Se eu vou fazer um trabalho de campo, se eu vou fazer um trabalho de visita técnica, eu posso ter essa IA hoje comigo, que ela acoplada ao seu físico, né, pulso, pescoço, sei lá o quê, como um bottom. Depois você pode ter toda a transcrição daquela conversa, daquele bate-papo, e levar para fazer um mapa mental, para fazer uma ata de reunião, para você depois poder estudar. Porque, eu sempre comento assim, nós temos 3 situações de pegar uma informação. Ou eu posso ser uma pessoa mais auditiva, então eu escuto bem, gravo, e tem pessoas que gravam muito bem, mas com a idade isso vai acabando. Eu posso ser visual, eu tenho necessidade de ler, eu tenho que ler, ou ser o sinestésico, que além de receber o texto, eu vou imprimir, vou anotar, marcar texto, enfim, vou fazer meus rabiscos. Então, qual é o seu estilo? Nós temos tecnologia hoje para te apoiar. Então, isso é que eu vejo, que não precisa mais estar num sofrimento, sabe? A gente tem hoje tecnologia muito barata, onde você pode trazer toda a familiaridade que você pode ter e, claro, associado a isso, trabalhar um processo de gestão do tempo e monitoramento de agendas e plataformas digitais que nos apoiam. Então, por exemplo, eu trabalho reuniões, eu marco na minha agenda do Google, eu trabalho com o Google. Mas eu já tenho com o meu time, eu trabalho com o Trello, que é um software de gerenciamento de projetos. Então, todos da equipe têm acesso àquele único espaço, e conforme o time tem grupos diferentes, né? Então, um não acessa o outro. Eu trabalho com todos os arquivos em nuvem. Então, hoje tem situações onde toda a minha equipe é remota. Eu tenho pessoas que moram em Portugal, outras em Florianópolis, em São Paulo, Rio. Não importa onde moram, a gente só trabalha remoto. Mas o tempo todo está em constante contato. Por quê? Porque a tecnologia nos une. Então, não tem que ter medo. Não morde, sabe? E é muito rápido da gente estudar isso hoje, porque tem muitos tutoriais
disponíveis hoje, né, no YouTube, ou tem sempre um amigo que ajuda. Eu sempre digo, qual é a melhor tecnologia? Aquela que tem um amigo que vai te ensinar. Essa é a melhor. Porque se precisar, você passa a mão no telefone, manda um WhatsApp, conversa e ele vai te ensinar, né? Na pandemia mesmo, assim, eu fazia muitas reuniões, muitas aulas, comecei a usar o mural. Por que eu uso o mural? Porque o Raul, que era meu amigo, sabia muito bem, me ajudou, foi na primeira aula comigo, eu não fazia ideia do que era Zoom, do que era mural, a gente não sabia o que era isso, né? Quando, dia 17 de março lá, ninguém sabia o que era isso. E aí fomos aprendendo e aí a gente vai se familiarizando com a situação. Né? Então, Felipe, é um campo maravilhoso, eu acho que isso nos dá, assim, entusiasmo, nos dá curiosidade, né? A pessoa que quer mudar, ela sai de uma CLT e vai pegar o seu CNPJ, porque tem que ter o seu CNPJ, não fique em outra forma de remuneração, gente, não aceitem qualquer outro tipo, porque o imposto de renda é muito alto, é muito melhor você ser um CNPJ com um bom contador, né? Então, isso também tem outras questões, né, de ficar mandando outra forma de receber muito caro, então isso também ajuda. E está tudo bem, né? Está todo mundo feliz nesse sentido de que você vai se tornar essa pessoa jurídica, mas também prestando um trabalho como pessoa física, né? E nesse aspecto da gente ser o empregador de nós mesmos, o chefe de nós mesmos, que a gente estava falando ainda há pouco, ainda tem alguns mitos de que para ser empreendedor, principalmente quando a gente chega numa idade acima de 60, a gente vê essas ideias disruptivas, a gente vê essa questão de inovação tecnológica cada vez mais desafiadora em termos de chegar e ultrapassar determinados limites em termos de produtos, em termos de serviços, e as pessoas esquecem que, como você mencionou, o processo operacional executado com excelência e qualidade é o que garante. Não adianta nada você ter um produto maravilhoso e o teu processo não entregar aquilo que você está prometendo. Isso, para quem traz essa experiência de vida, seria uma vantagem competitiva neste mercado, onde a gente não vê, cada vez mais a gente não vê oligopólios e monopólios, principalmente na prestação de serviços, na microeconomia, né? Nos negócios menores, nos negócios de bairro, ou nos negócios que começam aí com uma iniciativa individual. A gente vê que é praticamente uma livre concorrência, é um competindo com o outro, onde o processo operacional seria realmente o grande diferencial para entrar com sucesso e ter esse prazer de empreender acima dos 60 anos? Eu acho, Felipe, que mais do que competição é colaboração. Eu vejo que a diferença na nossa idade é um processo colaborativo. Que legal. Então, assim, eu estou aqui porque nós temos um amigo em comum, que é o Marcelo Agé, que me indicou o teu nome. Ele não está competindo comigo, ele está colaborando, né? Então, eu tenho hoje bons amigos profissionais que são bons colaboradores. Então, para quem está começando, que vai começar a sua empreitada, né, a sua carreira como um profissional autônomo, CLT, eu diria, procura a tua turma primeiro. E traga complementariedade de assuntos. Quando a gente traz complementariedade de assuntos, eu não vou falar o que tu falas e você não vai falar o que eu falo, nós temos um campo maior de atuação. E eu vejo isso que na maturidade, na faixa etária que nós estamos, é muito bonito, porque realmente um indica para o outro e vai falar, olha, eu não falo de futurismo. Quem fala de futurismo é o fulano. Olha, eu não abordo essa questão de sustentabilidade. Poderia falar, se eu me tocar estudar, eu vou falar, olha a quantidade de livros que eu tenho aqui. Eu sou, antes de tudo, uma grande pesquisadora, mas eu respeito os meus colegas e eles me respeitam. Então, gente, isso é tão bacana o que a gente vê, da gente não se meter na seara um do outro, mas se preservar esse grande ecossistema que nós vamos formando no Brasil, né? Porque, claro, eu estou no Brasil, mas isso pode ser em qualquer região, né? Onde a gente vai trazendo complementariedades e apoio mútuo, porque daqui a pouco uma empresa não quer só o Felipe, ou não quer só a Maria Augusta, ele quer uma trilha de aprendizado. Ele quer uma grande consultoria que resolva várias áreas.
E aí a gente tem essa cadeia formada e a gente entrega E assim, sabe, a gente tem trabalhado cada um no seu CNPJ. E a gente chega para a empresa e diz assim, olha, empresa, nós temos aqui esse assunto, vai ser entregue por 5 profissionais. Cada um tem seu CNPJ, tudo bem? Ela vai dizer, tudo bem. Ela aceita. E aí a gente faz a entrega coletivamente, cada um entrando no seu pedaço, claro, com toda uma conversa, tem sempre um orquestrador que traz o entendimento desse assunto, mas isso eu vejo que eu já tirei a palavra competição do meu vocabulário, sabe? Porque se alguém está competindo comigo, eu entrego. Aí leva. Não, isso é desgastante, a gente está na competição. Quando a gente está na colaboração, eu vou sempre pensar em você, sempre vou pensar no Egeia, sempre vou pensar, sei lá, em quem, diz, nossa, o que eu... Puxa, isso aqui dá para oferecer para ele. Né? Isso aqui dá para poder entregar esse pedaço para ele, eu fico com outro pedaço. Porque é muito bacana isso, eu vivo isso, sabe, Felipe? Assim. Essa é uma visão particularmente de uma pessoa que já tem um pouco mais de vivência e de experiência para saber que competição muitas vezes desgasta e relacionamentos e conexões aproxima. É sempre melhor a gente ganhar muito sempre, e quando a gente compartilha, isso é quase como uma receita de bolo, né? Esse ganho se multiplica ao longo do tempo. E a gente fala tanto de networking, né? Quem são as pessoas com quem tu podes contar? Quem são as pessoas que na maior vulnerabilidade tua, extrema vulnerabilidade, você pode abrir o coração? Porque a gente já tem uma situação tão desafiante de mostrar valor, porque nós continuamos tendo que mostrar valor para as empresas. Eu passo por etarismo também. Eu escuto isso. Ah, mas que tu, sabe, não é aquela atriz da Globo, gostosona que está no palco, com ainda que tem esse preconceito para a gente. Ah, mas tu traz muita informação nas tuas palestras. Claro, eu estou trazendo conhecimento. Oi. Anota! Traz aí, grava, né? Então vê, isso é preconceito. Isso é um preconceito que ainda tem para a gente. E vou dizer para quem está nos ouvindo, vai ter. Mas na medida em que nós nos unirmos e começarmos a quebrar essa forma de pensar, vai acabar. Porque por que hoje os presidentes das maiores potências mundiais estão acima de 75 anos, Felipe? Pode dar um Google ali. Idade dos presidentes do G8, todos têm acima de 75. Donald Trump tem 79. Né? Então a gente vai ver isso. Por que atrizes e atores, cantores conseguem estar no palco acima de 80? Nós temos aí no Brasil Gil, né, Mato Grosso, Caetano, Bethânia, Fernanda Montenegro. É no teatro. Por que são artistas plásticos? São a Academia Brasileira de Letras. E por que no meio corporativo nós temos ainda o preconceito que acima de 50 é impotente? É ou não é um preconceito? Então nós temos que começar a gritar nesse sentido. É uma situação que começa... está dando saltos no palco com 84 e eu não posso?